esse lugar, mas ao mesmo tempo você não pode deixar ela inconformada, você tem que acalentar ela também, então como que ela vai agir, a gente ensina a fazer massagem na outra, nos aquecimentos, né? Ensina a respirar, a gente canta junto, a gente traz esses materiais para elas verem muita cor, muitas texturas diferentes, não sei o que, pra se sentir bem, porque se sentir bem também precisa, né? Sim, independente da gente. É uma linha tênue, né? Quase que a gente pode fazer uma paralela do que vai ser a nossa vida no próximo ano. A gente não sabe como vai ser. Então, ao mesmo tempo que a gente vai querer continuar sendo feliz, tem que namorar, tem que criar filho, tem que comer bem, tem que ver um filme, tem que tudo, né? Nossa Senhora! Gente, ele quase que pegou um passarinho. Vai! Coisa feia! Gente, ele deu um pulo absurdo, daí o passarinho saiu voando, ainda bem. Se ele tivesse caído alguma coisa. Não, ele deu um pulo. Eu vi só o passarinho voando também. Passarinho moscando lá. Né, a gente vai ter que... Não dá pra perder a consciência, não dá pra se alienar, mas também uma hora você tem que fechar o computador, não olhar mais o WhatsApp, o Facebook, nada, e ir namorar, por exemplo, né? E ficar com a minha filha e jogar um jogo com ela, e ficar feliz também, porque não adianta. A gente vai estar vendo que vai ter que se proteger pra gente não sofrer violência, pra gente não ser presa, isso tudo a gente vai ter que se ligar. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter que continuar com a nossa vida, né? Tem que mediar as coisas. Então essa coisa com elas é também... difícil pra gente isso, imagina pra quem ainda tá exposto a tudo isso, né? Todas essas questões. E como que é, tipo, não sei se você tem muito acesso, mas o maior perfil, assim, dessas mulheres, elas são mais velhas, elas são mães, elas estão lá por conta de, a maioria por conta de marido, essa coisa de droga mesmo, de aviãozinho, tem uma separação entre as negras, as brancas, as mais velhas, Tem de todas, tem tudo. A partir dos 18 anos, que já não é mais Fundação Casa, tem muita gente muito jovem, mas não saberia te dizer, assim, se tem recorte, porque a gente, nos nossos grupos, tem todo tipo de gente. E tem você percebe, não sei, alguma hierarquização, alguma... Porque, lógico, que briga e desconforto, isso daí tem, né? Mas, não sei, alguma coisa mais evidente mesmo, não sei se você já presenciou alguma coisa de briga, de ofensas e... Eu acho que tem, assim, essa coisa, né, dos temperamentos, assim, mais difíceis e tal, né? Tem gente que não se bica, com certeza e tal, mas eu não sinto que seja muito por questões, assim, ideológicas ou por... Eu sei que elas respeitam bastante as mais velhas são figuras bem queridas, assim, chamam de tia, geralmente, e são super respeitadas, mais cuidadas, geralmente elas estão um pouquinho mais apaziguadas, algumas lá dentro, as mais velhas, e quem tem pena mais alta também, né, já está um pouco mais acostumada, digamos, anestesiada com a situação, né. Mas você sabe que a gente fez um texto que dá um monte de exemplos sobre a diversidade. Deixa eu ver se eu acho ele assim meio fácil. Deixa eu ver se é isso. A gente fez uma performance, né, que o Sesc Santana comprou, que era uma caminhada do Sesc Santana até os muros da PFC, que as pessoas iam com a gente e ia acontecendo várias coisas, né? E aí uma hora a gente lia um texto, meus óculos estavam comigo. Aí eu posso deixar com vocês, esse daqui a gente até leu, então, esse aqui justamente a gente dedicou para Kenarique, que é essa juíza, né? Que foi punida, que é uma militante, assim, do encarceramento feminino mesmo. Aí, assim, a gente, só para você ter uma ideia assim, o quadro é muito múltiplo, né, ó.
Ela é uma escritora da liberdade. Ela é um patinho feio no judiciário paulista. A gente está falando de mulheres ligadas ao sistema penitenciário, então vai estar tanto falando de advogadas e juízas quanto das presas. Ela é uma mulher reservada. Ela é independente. Ela é amiga e paciente. Ela é mãe. Ela ama a sua mãe. Ela diz que a liberdade é muito boa. Ela quer ser livre espiritualmente. Ela descobriu que o tempo e a liberdade caminham juntos. Ela acha que o tempo e a liberdade são duas pessoas. Ela sonha com uma grande manifestação que acontece em frente a um palácio. Está vago na sua cabeça quem é o poder. Ela vê a tropa de choque chegar. No meio da multidão se perde de sua namorada. Ela corre, ganha superpoderes, consegue saltar. Isso é um sonho de uma delas. Ela escapa. Ela escuta alguém dizer que a namorada dela está presa. Ela trouxe droga na mala. Ela chora. Ela julga. Ela reza. Ela é presa. Ela fala com a liberdade. Diz que se fosse ela, viajaria pelo mundo libertando aquele pequeno rouxinol preso que apenas espera. Ela guardou uma mala de drogas. Ela foi punida porque soltou 10 pessoas que estavam presas por mais tempo do que suas penas previam. Ela se apavorou quando sentiu o peso da bagagem. Ela sonha que segura uma pena, não sabe de que pássaro é. Ela teve insônia durante várias noites. Ela sonha que pode voar. Ela sustenta a casa. Tem umas que continuam sustentando a casa de dentro da prisão, porque trabalham lá dentro e mandam todo o dinheiro para fora. Nossa Senhora! Nossa, deixa eu botar nosso sol, né? Gente, mudou. Deixa eu fechar essa programação. Então. A gente tem as 4 salas. Ela é mãe, assim, mães, praticamente todas. Então tem aqueles indutos para mulheres mães, tem um materno, tem um pavilhão que é materno também. Elas ficam com, quem é presa grávida ou é presa com criança, com bebezinho menor de 6 meses, fica no pavilhão materno. Quando o bebê faz 6 meses, vai embora, o bebê. Você faz trabalho com essas mães também? Não, no materno a gente não faz, elas não participam das oficinas, dessas que a gente dá. Eu acho que talvez tenha algum trabalho específico para o materno, porque elas não podem nem, elas não recebem a divulgação das nossas oficinas no materno, sabe? E aí qualquer uma pode aparecer, mesmo tipo, sei lá, acabou de entrar uma novata, não precisa de uma indicação para ir até essa oficina de vocês. Ela pode, Então, alguém comentando convida, ela pode aparecer lá. Mas tem um número de vagas, né? E elas, geralmente é uma divulgação normal, na parte de baixo do pavilhão, põe um cartazinho, elas vêm e falam que querem pôr o nome na lista. Mas acontece muito isso, de alguém, alguma diretora, psicóloga, alguém falar para alguma delas especificamente, você devia fazer tal oficina, vai ter, vou pôr seu nome. Acontece uma coisa de uma forma meio bagunçada, assim, as inscrições. E quantas pessoas cabem nessa? Geralmente a gente pega 20 pessoas, 25 no máximo. Todas elas tendem a ficar até o fim? Ou... Não, é diferente. Daí às vezes vai saindo e elas chegam já com o nome de umas 3, 4 amigas, assim. Essas aqui também querem fazer, não deu pra pôr na lista. Aí quando vai saindo, a gente vai deixando entrar. Mas algumas desistem, sim, elas ficam muito cansadas. Elas trabalham o dia inteiro até as 4 e a oficina começa às 4h30, né? Então elas têm que ter força de vontade pra ir também, sabe? Entendi. Peraí, deixa eu fechar pra vocês. Fica à vontade. Vou ficar ventando 4 e 5. Mas já é muito pouco atrasado. Deve até o fim da aula já. Chegando. Até o fim da aula o quê? Já melhor, já chegando pra você chegando. Começar.
do gato. Então, o meu celular não vai ficar. Pega aí pra gente ver. Pega aí pra gente ver, por favor, aqui. Tá, as cartas. Vamos ver se ela deixa, né? Deixa. Pode pegar. Amiga. Deixa eu ver. Fechar tudo, porque tava. Tem, enfim, assim, né? Tem muita colaboração entre elas. Tem pessoas muito legais, né? Muito evoluídas, assim. Algumas se apegam mais na religião, muitas, né? Porque vão todas as igrejas lá. De sábado, nessa capela, cada hora é uma igreja que ocupa, assim. Então elas têm muitas opções de igreja, É assim. só a igreja católica? Não tem nenhuma outra religião? Não, todas as igrejas, Universal, Bola de Neve, todas. Mas sei lá, católicas. Umbanda não tem. Umbanda não. Espiritismo. Espiritismo eu não sei, mas essas afro-brasileiras não. Deve ter bastante, tipo, latino, assim, né? Sim, muitas. Ai, gente, que legal. E você começou com esse projeto, como é que foi? Tipo, considerar alguma mídia? Você tava. Como que, tipo, surgiu isso dentro, sei lá, esse mote, assim, pra vocês? Porque esse cara perguntou pra gente, a gente tava trabalhando com gênero, com feminismo, e aí ele perguntou se a gente... Então, de início, tipo, não era prevista pras presidiárias, era só alguns assuntos pra levar... Não, era artistas, né? Era artista. cheio de artista. Era um evento que chamava Mulheres, Performance e Gênero. E aí a gente é artista e chamou um monte de artistas mulheres para essa ocasião. E aí a gente fez uma semana intensiva, lá cheia de performances e tal. E aí a gente, quando ele falou isso pra gente, bateu assim, né? A gente se interessou de fazer. Sim. E fomos pensando, fomos conversando. A gente não tinha muita informação, né? Nenhuma assim, aprofundada, né? Sobre o sistema prisional, nada disso. Aí a gente foi descobrindo aos poucos, né? E você é artista? Sim. Você é formada em quê? Tipo... Eu sou formada em jornalismo, mas não é... Você se considera... Faz 30 anos isso. Não, me considero não, eu sou artista, eu só trabalhei com arte a vida inteira. Sou cantora, sou performer, dou aula de música, sou bem professora também, mas sou professora de corpo e de voz para atores, para bailarinos, para músicos. E sou cantora, performer, é isso que eu faço. A vida inteira sempre fiz isso mesmo. Muitas dessas cartas estão escritas em outras línguas, são então dessas as estrangeiras, algumas. Tem uma da Tanaka aí que escreve em inglês, né? Essa daqui. E espanhol são muitas, né? Bastante. Aqui também tem inglês. Você se importaria se a gente tirasse foto, assim? Acho que tudo bem. Você tira a Mari. Ai, gente, que legal, né? E aí, então, a partir de amanhã já começa, então, esse módulo até o ano que vem. E amanhã a gente começa o que chama caderno de campo. Aí são 2 meses esse, depois começa o de performance, daí culinária. E aí é um grupo de você e mais quantas pessoas? Nós somos 4. O O projeto chama Mulheres Possíveis. Somos 4. 3 são do meu coletivo, que é um coletivo que chama o Coletivo Dodecafônico, coletivo artístico de intervenção urbana, performance e intervenção urbana. Nossa, gente, como assim? Esse mundo é muito pequeno. Eu conheço esse coletivo. Que legal. Você conhece quem? Alguém específico de lá? Eu não lembro o nome, mas a gente foi na época quando tava tendo as ocupações, sabe? Das